Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, não é? Bem como se inscreva em nosso canal e ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez diante de um assunto bem interessante para os nossos dias. Alguns manuscritólogos afirmam que o texto bíblico do Evangelho segundo João, capítulo 5, verso de número 4, onde ensina que um anjo descia e movimentava as águas do tanque de Betesda, não é? Não constava nos melhores e mais antigos manuscritos gregos do Novo Testamento. E, portanto, acredita-se que aquele texto fora acrescentado por um escriba posterior. É interessante, meus irmãos, porque no decorrer da história da igreja, o texto bíblico em apreço sempre também fora motivo de discussão e debates. Por exemplo, quando pensamos sobre João Calvino, Calvino cria que o texto em pauta constava nos manuscritos originais, contudo, Calvino não cria que era um anjo que fazia com que as águas se movimentassem, não é? Na concepção de Calvino, tratava-se essa movimentação, essa agitação das águas, não é? Tratava-se de um evento milagroso e soberano da parte de Deus. Por outro lado, Charles Haddon Spurgeon também cria na veracidade do texto bíblico, contudo, Spurgeon cria que de fato um anjo movimentava aquelas águas. Entre os teólogos modernos contemporâneos, né, teólogos sérios, bem conceituados, entre eles John MacArthur, John Piper, não é? Enfim, e apenas um adendo. Esses dois teólogos que acabei lhes apresentando são homens santos e piedosos de Deus que creem na inerrância e infalibilidade da Escritura ou da Palavra de Deus. Contudo, ambos, tanto MacArthur como Piper, não creem que o texto em apreço constava nos melhores e mais antigos manuscritos, não é? John MacArthur ele é mais áspero nessa questão, ao ponto de dizer que o texto de João 5:4 deve ser completamente eliminado e extirpado das nossas Bíblias. Portanto, meus irmãos, fica aí uma incógnita, não é? Será que realmente constava ou não nos melhores e mais antigos manuscritos gregos do Novo Testamento a tal passagem bíblica em apreço? É interessante porque descobertas arqueológicas, não é? E estudos recentes confirmaram que os tanques em Jerusalém eram abastecidos periodicamente por uma fonte subterrânea que fazia com que aquelas águas dos tanques, não é, se movimentassem, borbulhassem na superfície. E, portanto, eis aí a questão, não é? Essa questão de movimentar as águas, que alguns dizem for acrescentado por um escriba posterior, por quê? Porque tratava-se de uma crendice, de uma crença popular. O anjo nunca desceu. E as pessoas começaram a atribuir aquele mover das águas como se fosse um anjo, não é? Na verdade, o anjo nunca desceu. Era apenas aquela fonte subterrânea que fazia com que as águas se movimentassem. Não é muito diferente dos nossos dias, meus irmãos. Hoje as pessoas atribuem muitas coisas mirabolantes que sequer faz o menor sentido e não se harmoniza com o ensino bíblico exarado na Escritura. Hoje as pessoas creem, por exemplo, em rosa ungida, lenço ungido, tijolo ungido, não é? Enfim, são tantas crenças que não se harmonizam com o ensino bíblico da palavra de Deus. Portanto, precisamos tomar cautela. Independentemente, meus irmãos, se um anjo não movimentava as águas, isso pouco importa. O que importa é que os teólogos, todos eles, não é, os conservadores,
creem nisso, né, são unânimes nessa questão, que o contexto geral, de fato, foi um evento, um episódio histórico, real, verídico e verdadeiro. Né? Jesus teve um encontro com aquele paralítico, Jesus o curou, e isso que realmente importa. Se o anjo descia ou não, se estava ou não nos originais, se foi acrescentado por um escriba, se era uma crendice, enfim, pouco importa, pelo menos para mim, não é? O que realmente importa é que Jesus esteve ali e obrou aquele milagre, de modo que toda a glória, toda a exaltação foi a pessoa de Cristo, foi o louvor do seu nome. E é interessante porque tem muitas pessoas que estão preocupadíssimas em defender anjo, não é? O paralítico do tanque de Betesda também tinha essa pretensão, ao que tudo indica, não é? Jesus estava presente ali. O Verbo divino, personificado, estava à sua frente, o Deus encarnado estava ali. Contudo, o paralítico queria a presença do anjo, não é? Jesus estava ali, o Logos divino estava ali. Todavia, ele queria que o anjo movimentasse. Não é muito diferente dos nossos dias. E nós aprendemos uma grande, preciosíssima lição neste texto bíblico. Jesus estava ali e o que importa é que ele operou um grande milagre e a glória foi para o seu nome, para a sua pessoa. Ok, meus irmãos? Abraço.